Olá, boa noite, né? Aqui para mim. Meu nome é Gustavo, eu estou fazendo a matéria de Sociologia e hoje a gente vai falar um pouco sobre os textos que foram propostos e abordar um texto muito interessante que eu encontrei, que, na minha opinião, faz todo sentido comparado ao que a gente discutiu. Bom, inicialmente, né, os textos que o professor nos passou se refere ao início da sociologia no Brasil, né? A importância, o porquê surgiu. Os textos, eles relatam que o primeiro momento que a sociologia esteve, né, na educação foi por volta de 1925, né? Lá na escola Dom Pedro II. Porém, esse movimento social, esse movimento que poderia dizer que já existia sociologia, ele já começou lá por volta de 1922, como o próprio texto relata, que seria o quê? As revoltas do povo, as revoluções, os atritos políticos, os atritos sociais, econômicos e até mesmo religiosos. Então, a partir disso, teve o primeiro registro dentro de escolas. Acontece que por muito tempo a sociologia foi vista como uma matéria não tão importante assim, uma matéria não essencial. Só que quando a gente lê linha por linha, a gente repara que os governantes, né, aqueles que estavam no topo, tentavam fazer com que ela parecesse não essencial. Por quê? Porque um ser que pensasse de maneira social, que olhasse ao seu redor e que tivesse uma opinião formada sobre determinados assuntos, ele deixaria de ser um leigo. E logo, ele se torna um combatente do sistema. E então, não era viável ter a sociologia no currículo, né? Então, por muito tempo, isso daí só era para os professores e para as escolas normais. Não eram todos que tinham acesso. Inclusive, o texto relata, né, que naquela época o acesso ao ensino era muito ruim, porque no âmbito de 30 milhões de habitantes, 100 mil tinham acesso ao ensino. Então, se só apenas 100 mil tinham acesso ao ensino de modo geral, quem dera a sociologia, né? E logo mais à frente, né, a sociologia se torna então uma matéria do currículo escolar. E o texto que eu escolhi, ele tem tudo a ver com esse tema de a importância da sociologia na nossa vida, no dia a dia. Eu escolhi um tema, um texto que envolve muito do que a gente vive atualmente. Inclusive, nas minhas sínteses, eu gosto de citar a importância da sociologia nos dias atuais. Esse texto ele não é tão novo, mas num contexto que estamos vivendo atualmente, né? Político, religioso, social mesmo, de modo geral, eu acho que ele se enquadra muito bem. O texto que eu escolhi é um texto da Maria Alice Nogueira, né? É um artigo que o título é Relação Família-Escola, novo objeto na sociologia da educação. Bom, esse texto, de modo geral, ele cita três coisas importantes: família, escola e a sociologia dentro da escola, dentro da educação. Por que que, na minha opinião, posso estar equivocado, por que que esses três itens são pilares para um aluno conseguir compreender a sociologia? Bom, o nosso primeiro contato é dentro de casa, né? As pessoas que a gente vive, as opiniões que a gente escuta, as ideias, os princípios, a gente tira de casa. Então, o nosso primeiro contato social é a família, é quem nos apresenta, é o mundo, quem nos apresenta uma visão econômica, quem nos apresenta suas crenças. E logo, a família, ela tem total influência, então,
pelo menos as nossas primeiras ideias, os nossos primeiros pensamentos sobre a sociedade, de modo geral. Então, o texto da Maria Alice, ele prega que a família tem total influência no caminho, escolar desse indivíduo e até mesmo, eh, na formação como pessoa. Então, a família ela está atrelada à sociologia. Então, o que tem a ver com a educação? O que tem a ver que daí quando o aluno entra na escola, ele começa a observar se X é X mesmo, igual seu pai falou, ou a sociologia apresentada dentro de sala de aula fez ele ter um olhar mais amplo, entender que, bom, X pode ser um valor desconhecido. Eu posso encontrar o X, mas em qual contexto? Então, a sociologia na educação, ela vem para quê? Para que o aluno, baseado com a sua bagagem social antes da escola, possa tirar suas conclusões, possa andar com os próprios pés, com as próprias pernas. Então, a sociologia na escola, na educação, ela é muito importante, porque isso daí ajuda com que os alunos não se tornem bitolados, os alunos não tenham a mente fechada para os problemas, que os alunos enxerguem que um governante ele está agindo de maneira errada, equivocada, de que ele possa escolher para qual crença seguir, que ele consiga compreender que dentro de uma sociedade não existe mais que ninguém, não existe melhor que você porque você é de tal religião, porque você é de tal classe social. A sociologia ela vem para explicar isso, vem para explicar que todos somos iguais. Só estamos em momentos diferentes, talvez, ou apenas fizemos escolhas diferentes. Então, um aluno que é bem educado a partir da sociologia, muito provavelmente vai ser um bom cidadão. E muito provavelmente ele vai ter uma longa caminhada, porque ele vai contestar as coisas, ele vai buscar conhecimento. Então, o texto da Maria Alice, Relação Família-Escola, no novo objeto da Sociologia na Educação, fala muito sobre isso. E cita que foi uma grande vitória também para a educação brasileira em 2008, quando se firmou obrigatória essa matéria. Ou seja, faz aproximadamente 13 anos que a gente tem a obrigatoriedade de aprender o contexto social. E quando a gente aprende sobre a sociedade, a gente abre os olhos. A gente observa de maneira ampla para que possamos fazer nossas escolhas, para que possamos conversar, opinar, mas não, é, mas não com aquela mentalidade de que fulano é melhor que fulano, tal situação é melhor que tal situação. Diferente de conseguir opinar num contexto político, onde você não é obrigado a achar que o governante X tomou determinada atitude boa, melhor que o do governante Y. Você tem que ter a sociologia na sua vida para que você possa compreender que a sociedade é um amplo contexto, é um amplo emaranhado de ideias e você precisa compreender o mínimo de cada uma delas para que você consiga estar em sociedade, para que você não fique perdido entre os assuntos do mundo. Então, eu acho que é muito importante, sim, o estudo da sociologia. É muito bacana estar atrelado à ideia de que a família está presente na nossa mente social em relação à sociedade. E também é importante assumir que a escola, tendo sociologia, tendo uma matéria que ensina o social, pode mudar um aluno com suas ideias, podem fazer que ele abra os olhos em diversos contextos e em diversas situações adversas que ele vai encontrar no mundo afora. Bom,
Esse foi meu trabalho, acho que eu prolonguei um pouco mais. Obrigado.